Nós estamos estudando toda quarta-feira o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas. E no meio desse estudo, eu senti no meu coração de trazer uma mensagem dentro dessa carta. E o tema é vidas trocadas. Se você pudesse pensar agora assim, se você pudesse trocar de vida com alguém, talvez alguém muito importante ou não, alguém que você admire ou não, se você pudesse trocar de vida com alguém, quem é essa pessoa? Qual seria essa pessoa? Fique só aí no seu pensamento. Quem seria essa pessoa que você gostaria de trocar de vida, nem que seja por um dia, talvez? Eu estava vendo um livro que eu não li, eu vi só um trecho, e me chamou a atenção e me senti o desejo de comprar. E ele tem o mesmo título, Vidas Trocadas. Conta a história de uma moça, e eu fiquei me imaginando nessa situação dela. Uma história de uma moça que, quando ela nasceu, ela foi trocada na maternidade. É um caso que acontece, às vezes, nem sei a proporção, se acontece muito isso nos hospitais. Mas, nessa história, não sei se é real ou fictícia, aconteceu. E aí o livro narra a história de uma menina que foi trocada. E aí, quando ela já era uma adolescente, ela vê a sua mãe ser contraída de uma doença degenerativa, uma doença com um nome muito esquisito que eu não vou saber pronunciar aqui. Mas essa mãe morre. E a menina fica muito chocada, muito entristecida. E quem não? Com a perca da sua mãe na adolescência. E aí ela procurou saber se caso, pelos exames médicos, se caso ela tivesse também essa doença, por ser algo genético. E ela acabou descobrindo que ela não era a filha biológica dessa mãe. Ela ficou em choque. E ela ficou assim, sem rumo. Deu uma crise de identidade nela, com questionamento: quem sou? Qual é a minha origem? E ela caçou, até descobrir, de fato, quem era a sua mãe biológica. E ela encontra a mãe biológica e encontra a menina, que era a filha da outra mãe, vivendo lá em uma família muito bem estruturada. E o livro vai relatar um pouco, eu vi só uma sinopse, um resumo dele, contando que ela teve que enfrentar essas crises existenciais, essa crise de identidade, e como lidar com isso, né? E pensando nesse livro e nesse texto também, a qual nós vamos falar, eu fiquei pensando, Cristo também veio para trocar de vida com a gente. Ele veio para substituir, ele veio para tirar todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, né? Como diz lá em Filipenses, ele veio e se esvaziou. E o que ele fez na cruz por nós foi justamente isso. Estou morrendo no seu lugar, estou trocando a minha vida pela sua. E eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa essa. E eu quero ler esse texto com você lá de Gálatas, capítulo 2. E eu quero que você venha bem rapidamente comigo em alguns desse texto do capítulo 2 de Gálatas. E são 3 pontos bem importantes que eu gostaria de abordar com você. O primeiro ponto é uma vida sem Cristo, né? Quando nós nascemos distanciados dele, né? Todos estão afastados da glória de Deus, de acordo com Romanos 3:23. Nascemos longe da glória, longe de Deus. Nascemos distantes da presença dele. E precisamos de Cristo para que ele seja esse intermediador, para que ele venha nos conectar de volta ao Pai. Nesse texto de Gálatas 2, 17 e 18, vai dizer assim, Paulo vai dizer à igreja das Galácias, ele diz assim: já perceberam que ainda não somos perfeitos? Mas vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita, teriam vocês a ousadia de acusar Cristo de ser conivente com o pecado? Que acusação mentirosa! Se eu tentasse ser justo praticando o bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí. Estaria agindo como um mentiroso. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras
e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. O livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, vai abordar justamente esse assunto. Ele vai abordar o assunto de pessoas que querem viver na presença de Deus, né? Apenas seguindo regras, apenas seguindo o pode ou não pode, isso não pode. E Paulo está abordando justamente esse assunto que somente seguir regras morais, somente você ser bonzinho, isso não é suficiente para você chegar aos céus. Somente através da pessoa de Cristo. Querer viver sem Cristo é como reconstruir novamente a Torre de Babel, lá de Gênesis 11. Gênesis 11 vai mostrar a história de homens ausentes da presença de Deus, mas altivos, querendo construir a sua escalada até os céus pelas suas próprias mãos. E eles começam a construir a Torre de Babel, e você conhece a história. Deus vai lá e desfaz, porque não é pelo nosso próprio esforço, não é pela nossa própria moralidade, não é porque eu sou bonzinho ou porque eu pago bem as minhas contas, e isso você deve fazer mesmo, você está certo, mas não é isso que te conduz aos céus, não é isso que te conduz à salvação eterna. Então, uma vida sem Cristo é como essa menina na história do livro, que ao entender, ver que ela tinha sido trocada, há uma crise existencial, há uma crise de identidade, e começa a ser gerado fardos que chamamos, a Bíblia teologicamente chama de fardos de pecado. E esse fardo é pesadíssimo, e ele te atrapalha, ele te impede de você chegar aos céus, pelos seus próprios méritos. E o que devemos então fazer? Qual é a solução então ao entender que eu estou distante de Cristo? E sem Cristo eu não tenho uma identidade. Eu não vivo o propósito pela qual o Criador me criou. Se você olha um copo como esse, por exemplo, esse copo foi criado pela empresa que o criou, aí eu não sei o nome, com uma finalidade, que ele seja um copo onde eu venha colocar água ou qualquer outra coisa. Aqui no caso é água. Se eu pegar esse copo e utilizar ele como uma bola de futebol, por exemplo, apesar que dá para fazer isso, né? Vou machucar o pé, talvez, alguma coisa vai acontecer. Mas se eu usar esse copo para jogar futebol, por mais que eu tente, isso foi a ideia daquele que projetou esse copo, sim ou não? Claro que não. Eu estou usando o copo como bola de futebol fora do propósito da empresa que o criou. Se Deus nos criou, Ele tem um propósito para nós. E o propósito de Deus para nós é justamente glorificar a Ele com a nossa vida e amar ao outro como Ele também nos amou. É uma vida muito mais para o outro do que para mim mesmo. É aí que está a identificação, ou no caso, a pessoa sem Cristo, que ela vive toda a sua vida, mas não olhando ao outro, mas com seus olhares totalmente para si. E isso é um pecado. Isso é um distanciamento da glória de Deus. E o desejo de Deus é que todos, absolutamente todos, se acheguem a Deus através da pessoa de Cristo, para que encontre seu verdadeiro propósito. Toda pessoa sem Cristo, ela vai viver, e pode viver muitas vezes muito bem na terra mesmo, mas é sempre com o olhar para si. E isso vai gerar muitos conflitos, falta da presença de Deus nela, vai gerar falta de identidade, medo e muitas acusações mais. Então, qual é a solução? É Cristo vindo, morrendo na cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitando para nos trazer vida, e vida em abundância. Amém, meus queridos? Então, a vida sem Cristo é uma vida sem identidade, é uma vida desesperada, é uma vida que precisa ser trocada pela pessoa de Cristo. Paulo está exortando justamente isso, ele está falando justamente isso. Se eu tentasse ser justo, praticando o bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí, no caso, aquilo que Cristo construiu na cruz e ao terceiro dia, ao ressuscitando, aquilo seria desfeito se eu tentasse reconstruir a minha própria vida pelas coisas que eu faço, seja elas boas, e deve ser feito mesmo. Mas não é isso que me garante os céus, não é isso que me garante a vida em Deus. Então, eu entendendo a mensagem da cruz,
Então eu entendendo o grande propósito dele em mim, eu entendendo o que Jesus fez na cruz, é quando eu, reconhecendo que estou perdido, reconhecendo que o pecado está massacrando meu coração e me distanciando da presença de Deus, eu vou até a cruz. E a cruz, esse é o lugar da troca. A cruz é o lugar onde você vai trocar a sua vida, o seu fardo de pecado, por a dele, pelo fardo dele. E o fardo dele é leve, é suave para nós. Então, no meio dessa jornada, quando eu me encontro na cruz, é lá que eu me entrego e faço essa troca. A troca que é feita na cruz. Deixa eu ler mais um texto com você. O versículo 19 de Gálatas 2 diz assim: então, desisti de ser um homem da moral para me tornar um homem de Deus. Aleluia! A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar a Deus. Aleluia. Então a minha vida agora, quando eu chego diante da cruz, eu entendo que eu estou carregando um fardo pesadíssimo. É um fardo de pecado, é um fardo de medo, é os traumas, são as minhas frustrações, toda a minha tristeza, toda a minha amargura, toda a minha solidão, toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me pesa, tudo aquilo que me afasta de Deus. Então eu venho e falo: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de Ti, não é pelos meus méritos, mas é pelos Seus na cruz. Eu pego todo esse fardo de pecado e entrego aos pés da cruz, e Jesus vem e traz para nós vida e liberdade. Oh, aleluia por isso. Mas, ao mesmo tempo que eu entrego o meu fardo, Ele também não vai deixar você agora sem nada. Você precisa carregar alguma coisa, mas agora você tem uma nova identidade, e é uma identidade de filho. Então, quando você tira e entrega o fardo de pecado, de frustração, de medo, de pecado que te afastava da presença de Deus, Ele agora te entrega uma cruz. Ai, meu Deus, então, que difícil agora? Não, não é difícil. Agora você tem um propósito. Agora você tem um propósito. A cruz, sim, foi um lugar de condenação para Jesus, mas ao mesmo tempo Ele sabia que ia para lá. Ele foi para lá por amor a mim, por amor a você. Ele tinha um propósito. Ele sabia do porquê Ele veio ao mundo. O grande propósito dele não foi para satisfazer a sua própria vontade, não foi simplesmente para trazer alegria para si mesmo, mas foi para trazer vida para todos nós, para os nossos filhos e para todas as nossas gerações que ainda virão, e que nele possamos receber essa vida abundante em Jesus Cristo. Então Ele nos entrega uma cruz. Lucas 9, 23 já diz, né, que se você deseja seguir a Cristo, veja, se você deseja, você não é obrigado. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ninguém é obrigado a caminhar na fé. Você não é obrigado. Mas se você deseja, se você calculou o custo, se você entende quem Jesus é na sua vida e fala: eu desejo te seguir, não pode ser de qualquer jeito. Você não pode simplesmente dizer que vai seguir a Cristo e viver do seu próprio jeito. Não, tome uma decisão. Se eu vou seguir a Ti, eu pego essa cruz e vou carregá-la. É o que Ele diz lá em Lucas 9. Se você deseja me seguir, negue-se o quê? A si mesmo. E pegue a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer, é um propósito, é uma missão que você agora recebe em Jesus Cristo. E esse propósito, irmãos, é para glorificá-lo. É justamente o contrário. Se o fardo de pecado, ele na vida sem Cristo, é quando eu penso somente em mim mesmo, agora com a cruz eu penso em agradar a Jesus, e eu estou mais com a minha preocupação no meu próximo e não em mim. Quem cuida da minha vida é o próprio Senhor. E eu, como diz uma canção, a Ele, eu e todos nós devemos queimar a nossa vida em amor a Ele para os meus irmãos.
Eu devo gastar a minha vida para que você seja abençoado. E imagine isso, irmãos, que glorioso, esse é o grande propósito da presença de Deus, que a igreja um ame ao outro de forma tão intensa. Imagine, se eu amo você e me entrego por você, e você me ama e se entrega por mim, há alguém que vai passar necessidade neste lugar? Nunca passará. Essa é a grande missão da igreja, essa é a grande propósito que Ele nos trouxe, de um ao outro se edificar e amar tão intensamente, suportando um ao outro. E quando diga suportar, não é aquela coisa, eu não vou muito com a cara daquele irmão, mas eu tenho que suportá-lo, assim diz as Escrituras. Não, não é isso. Suportar é justamente o oposto, no sentido de que se você está caído, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo debilitado, não vou te deixar sozinho. Eu pego você e te sustento, eu me apoio, eu te suporto no sentido de te apoiar. Vamos carregar, vamos ir juntos nessa jornada. Eu não te deixarei para trás. Amém, irmãos? Que glorioso é isso, porque a visão da igreja é como um exército que não pode deixar nenhum soldado para trás. Nenhum, absolutamente nenhum. Nós temos que ter um olhar pastoral uns pelos outros aqui em nós, entre nós. Quando você ver ou souber que teu irmão está adoentado, está entristecido, ore por ele, ore por ela. Visite-o, ame-o, esteja próximo. Carregue a sua cruz por amor a Cristo, amém, irmãos? Porque Cristo fez isso por mim e Ele fez isso por você. É quando eu entendo a minha missão diante de Deus. É quando eu entendo que eu tinha um fardo de pecado e eu agora, Senhor, eu não quero isso, porque o fardo de pecado é eu olhar somente para mim, no meu egocentrismo, na minha vida, só pensando em si mesmo, mas agora, Senhor, eu quero ser igual a Ti, agradar ao Pai e também olhar para o outro em amor ao outro. Essa é a minha missão. Isso é carregar a cruz. Todo aquele que vai até a cruz e faz essa troca, vai entender essa troca e vai entender a sua missão e o seu propósito de vida. Que Deus abençoe grandemente você nesse sentido, e que você entenda que você não, se você está aqui e você já fez essa troca, que você já pegou a cruz de Cristo, lembre-se constantemente que você tem uma missão, você tem um propósito. Deus te fez para que você possa glorificar a Ele em tudo que você fizer e para que você seja um canal de bênção na vida dos seus irmãos. Amém? Por isso, irmãos, e essa vida gloriosa agora é uma vida em Cristo. É uma vida em Jesus, e Paulo vai continuar, Gálatas 2, 20 e 21, ele vai dizer assim: agora Cristo vive em mim. Você pode dizer isso comigo? Agora Cristo vive em mim. É a declaração de Paulo, lá em Gálatas 2, 20. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E não volto mais atrás. Aleluia! Essa é a afirmação dos filhos de Deus que pegou a sua cruz e entenderam a missão. É a declaração de dizer: agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo não é agora mais para mim mesmo. Eu não vivo agora mais para os meus próprios interesses, somente pensando nos meus próprios projetos de vida, mas agora a minha vida pertence a Ele. É Ele vivendo em mim. E eu não volto mais atrás. Eu não volto mais atrás. Em Cristo recebemos uma nova identidade. Não somos mais quem éramos. Nós trocamos de vida. Aquela vida de pecado, aquela vida suja no pecado. E veja, irmãos, isso é tão glorioso, porque Paulo, lá no início, ele vai dizer assim: só porque estamos em Cristo vocês acham que nós somos perfeitos? Não somos perfeitos. Enquanto estivermos aqui na terra, teremos muitas aflições, mas mesmo Jesus dizendo: tenham bom ânimo, se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas aqui na terra ainda não seremos perfeitos. Teremos muitas lutas, teremos muitos desafios a enfrentar, mas venceremos todas elas em Cristo Jesus.
Venceremos todas elas em Cristo Jesus. Não há tentação, e a tentação, da mesma forma como veio a Jesus, virá sobre todos nós. Mas eu quero dizer para você que você tem o Espírito de Deus na sua vida, porque você agora não é mais como você era antes. Você agora é uma nova criatura. Você agora é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Você agora tem uma missão. Mas haverá sim situações, porque todos nós temos uma particularidade. Deus é maravilhoso, Ele fez cada um de uma forma diferente. Os meus desafios podem não ser os seus desafios. As minhas fragilidades podem não ser as suas. Muitos cristãos possam estar enfrentando a fragilidade de lutar contra os desejos, por exemplo, da homossexualidade. E a homossexualidade, o desejo em si, ele não é pecado, o pecado é a prática. Mas o desejo pode estar em muitos, isso pode ser uma fragilidade, mas se aquela pessoa entender que eu agora tenho uma aliança com Cristo, estou carregando a cruz, eu vou cumprir o que Lucas 9 diz, eu nego a mim mesmo, eu nego aos meus desejos para agradar a Deus, e Deus se agradará dessas pessoas. Mas pode ser também que talvez eu, como homem ou mulher, eu posso não ter essa tendência, mas eu posso ter uma tendência para outras coisas, para a imoralidade, para a impureza da mente, para a pornografia ou tantas outras coisas mais. Mas se eu tenho essa tendência, ou se alguém tem essa tendência, ela vai olhar, não, eu mortifico isso na cruz, porque eu mato esse desejo aonde? Na cruz, porque Cristo vive em mim. Para outros pode ser a raiva, para outros pode ser a amargura, tem dificuldade de perdoar. Para outros, talvez a fragilidade pode ser a avareza. Não, eu gosto assim, eu tenho uma dificuldade de dar dízimo ou oferta, é coisa do passado, é coisa da lei, né? Eu ajudo pessoa aqui, eu ajudo. Acha? Que isso, irmãos? Geralmente quem fala isso é porque quer esconder a avareza do coração. Talvez a avareza seja a sua fragilidade, mas o que você tem que dizer? Eu coloco aos pés da cruz, eu nego a mim mesmo para agradar a Deus. Talvez a fragilidade de outros é ser orgulhoso, é ser avarento, é ser, tantas outras coisas mais. Eu poderia citar tantas outras fragilidades ou pecados que poderiam te afastar de Deus, mas se você entender a sua missão, e se você entender que você está carregando a cruz, que é um propósito que Ele te deu, você vai negar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo e glorificá-lo em tudo que você fizer, porque o Espírito de Deus está com você e com todos nós, amém, irmãos? Então não há tentação que virá mais forte do que você. Nada poderá te abalar, só se você quiser, só se você então permitir. A nossa vida precisa ser diferente. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam enxergar Jesus. Esses dias eu estava olhando, passando rápido o Instagram, e aí passou um jovem, é muito bacana ver esses testemunhos, e passou um jovem, ele era fisiculturista, e super forte, fisiculturista, e ele sentiu de Deus que ele tinha um outro propósito. Ele já tinha ganhado várias medalhas, vários prêmios, e ele sentiu de Deus que não era mais ali para ele estar. E ele falou assim, eu renunciei isso por amor a Cristo, e eu sinto que meu propósito é pregar o Evangelho. Mas a minha vida não parecia com Jesus. As pessoas olhavam as minhas redes sociais e não viam nada de Jesus lá. Até um dia que eu estava... Isso o rapaz falando. Até um dia que um dos meus pastores da minha igreja me chamou para uma conversa. E ele me fez um confronto que foi um dos mais desafiadores. Ele disse para mim, eu não vejo Jesus em você. As suas redes sociais não tem nada de Jesus lá. Você se diz um cristão, mas não parece nem um pouco com Cristo. Ele falou que aquilo foi um confronto que, naquele momento, trouxe tristeza. Mas ele, ao chegar em casa, Senhor, eu reconheço, eu vejo Cristo nessa pessoa, nesse pastor que falou comigo. Eu sei que ele é íntegro e ele não falou aquilo para me ferir. Ele falou aquilo para me trazer de volta para o propósito.
e eu orei e pedi perdão. Aquele dia foi um dia de tristeza, mas quando eu levantei pela manhã, eu vi a luz de Cristo nascer sobre mim. A primeira coisa que eu fiz foi limpar todas as porcarias de postagem que eu tinha nas minhas redes sociais, que não glorificavam em nada a Jesus. E agora eu vivo totalmente para Ele. Eu renunciei muitas coisas que me afastavam da presença de Deus para agradar a Ele, porque minha vida agora é dele, aleluia. Eu olhando o testemunho daquele jovem, aleluia, mais jovens tenham essa postura, que mais jovens em nossas igrejas possam entender isso que esse jovem falou, possam entender que Cristo, Ele troca de vida com a gente e a vida que Ele tem para nós é infinitamente mais gloriosa do que essa vida mundana que nós temos. Você entende isso, sim ou não? Aleluia por isso. Então, a nova identidade é dizer que a minha vida passada não pode ser a mesma vida presente, porque eu entreguei os meus fardos de pecado. Agora eu tenho uma cruz, agora eu tenho uma missão, agora eu tenho um propósito, aleluia. Um novo propósito que eu tenho é viver pela fé, sem culpa, sem medo. E eu tenho uma nova motivação para viver, porque a graça, ela me salvou e me leva totalmente para Ele, de uma forma intensa e apaixonada. A graça de Jesus, ela não é simplesmente um presente que você ganha de forma imerecida. A graça de Jesus é um impulsionamento do Espírito a buscar a Deus de forma intensa e apaixonada. É você, sabe aquele momento que você está orando e você está lendo as Escrituras e você começa a chorar, se derramar na presença de Deus. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que quando você estava orando, sem estar ninguém vendo, orando lá no seu quarto ou talvez no seu banheiro? Eu também gosto muito de orar no banheiro, só eu que faço isso. Talvez você está lá no seu particular e você está orando e você começa, Senhor, obrigado, e você começa a chorar e quebrantar o seu coração. Obrigado pela sua vida em mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor me salvou. Eu estava tão longe, eu estava tão distante da Tua presença. Irmãos, se você não sente mais essa paixão em seu coração, se o seu coração se esfriou ao ponto de você não sentir mais nada quando você ora, quando você lê as Escrituras ou quando você vem à igreja, isso mostra radicalmente que você está longe dele, mesmo estando aqui. Então eu digo para você, volte-se à presença de Deus. Volte-se para a presença dele, ao ponto de você falar, Senhor, eu me quebranto diante de ti, porque eu estava tão longe e perdido, e o Senhor me buscou com laços de amor, e me aproximou, mesmo eu estando sujo, fedido. É como se você estivesse aqui sentado, você que está lindo, linda, você toma um banho, está cheiroso, está maravilhoso, e é como se você, de repente, alguém que viesse, um morador de rua, cheirando muito ruim por causa da urina ou de qualquer outra coisa, todo sujo, fedido, e sentasse ao seu lado para te abraçar. Talvez você ficaria um pouco receoso por causa do jeito do estado. Mas, queridos, se for olhar a nossa vida pecaminosa, é assim que nós estávamos diante de Deus. E Ele veio a este mundo e não olhou para a minha sujeira, para o meu fedor, para a minha condição moral pecaminosa. Ele veio e me abraçou. Ele veio e abraçou você. E é como se Ele conduzisse você, filho, eu tenho roupas novas. Vá lá, tome um banho com as águas celestiais. Imagine isso. As águas que nem a Bíblia diz lá em Apocalipse, que do trono de Deus corre um rio puríssimo e maravilhoso. E esse rio lavando você, tirando toda a sujeira, tirando todo o fedor, o sabonete celestial, o shampoo celestial, colocando vestes novas em você, colocando uma sandália, ou um tênis, ou um sapato em seus pés, fazendo aquele cabelo, para você mulher, né, que gosta, fazendo aquela maquiagem, deixando você lindo, linda. Foi o que Deus fez conosco. Ele não olhou para a nossa aparência, Ele não olhou para a nossa sujeira, Ele não olhou para a nossa pequenez, mas Ele veio ao nosso encontro por amor a nós.
E é assim que devemos tratar a todos também. É assim que devemos tratar a todos também, com esse amor. Concluindo, o Evangelho genuíno de Jesus, ele vai falar justamente sobre essa vida trocada. É o viver na graça, é o viver apaixonado por Ele, é o viver apaixonado por Ele todos os dias. Eu falo muito na escola bíblica e eu te convido a estar aqui. Quando nós falamos da escola bíblica, eu falo, irmãos, é o arroz com feijão. E qual é o arroz com feijão? Quem sabe, quem fala aqui, pessoal que é da escola bíblica, qual é o arroz e feijão? Qual é o arroz e feijão do crente? Palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Se você vir à igreja todo domingo, amém por isso, porque é desejo de Deus que você esteja na comunidade. Hebreus fala, né, que há muitos que não estão congregando mais. Não façam isso, o que esses estão fazendo é para perdição. Então estar congregando é importante, isso é, mas não é o suficiente, porque Satanás nem se importa. Ele está de boa se você vem no culto ou não. De boa, para ele tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma isso para ele. Mas sabe qual que faz diferença? Sabe o que é que ele tem pavor? Sabe qual é o momento que ele entra em tremor? É quando você, aqui ou na sua casa, você dobra o seu joelho e fala, Senhor, modela o meu coração e faz de mim, sabe, semelhante a Ti. E é quando você não deixa um dia sequer sem ler a palavra e sem buscar a Deus na oração. Satanás corre, meu irmão, de um homem, de uma mulher, que é um homem que ama a palavra e busca a Deus na oração. Porque quem ama a Deus e buscando a Deus em oração e na palavra, não entra em estágio de frieza, não entra em estágio de abandono, ele continua na missão, ele continua no propósito, aconteça o que acontecer. Então eu quero estimular você a isso, em nome de Jesus. Porque Satanás vai fazer de tudo para bloquear você. Quando você se propor, não, eu vou me programar para tal hora, começar o meu devocional com Cristo todos os dias. Pode ter certeza, a pessoa vai começar a ligar nesse horário, as pessoas, vai acontecer um monte de coisa, porque é isso que Satanás quer. Ele quer atrapalhar você. Ou é o celular que vai tocar e você vai se distrair com WhatsApp, com rede social, para não orar, para não ler a palavra. Cuidado, meus irmãos. Satanás é muito astuto, ele quer tirar você dessa presença. Então, todos os dias, ore a Deus. Todos os dias, estude e medite na palavra de Deus, para você entender essa graça maravilhosa, para que o seu coração esteja sempre inflamado do amor poderoso de Deus, para que então a igreja, cheia, poderosa no Espírito e no amor, possa avançar, para poder ir até o encontro de pessoas que estão perecendo nessa cidade. Porque se eu não entender o básico, que é ter uma vida intensa de oração e de palavra, aí a gente tem que ficar enxugando, assim, em vez de estar preocupado com os de fora, tem que ficar preocupado com os de dentro. E isso atrapalha a missão, atrapalha o andamento do evangelismo, de conquistar essa cidade. Precisamos entender qual é o nosso propósito, a nossa missão, saber que Cristo veio, Ele trocou de vida comigo agora, como diz lá em Gálatas 20, diz assim lá de novo, quero ler para você, agora Cristo vive em mim, Gálatas 2:20, isso. Agora Cristo vive em mim, a vida que vivo não é, o quê? Não é? Não é minha, não é mais minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e não volto mais atrás. Eu sei que há momentos na nossa vida e nossa jornada, momentos que a gente entra em fragilidade, eu já passei por isso também. E eu te entendo, irmãos, não existe crente super-homem, não existe. Mas eu entendi uma coisa, e isso eu quero trazer para vocês. Eu me converti no ano de 1998. No dia 6 de dezembro de 1998. Eu me batizei em maio de 99. E depois eu tive uma vida muito intensa na igreja, mas eu ainda era muito jovem, eu era muito inexperiente ainda na fé, mas com muita paixão. E aí, um testemunho rápido que
o meu pastor, ele me deu uma função. Eu acabei não executando exatamente como ele queria. Fiz com todas as minhas forças, mas não foi exatamente como ele queria. E aquilo me entristeceu porque ele me tirou do cargo. Ficou uma situação muito constrangedora. Hoje, com a minha experiência e maturidade, irmãos, eu ia abraçar ele e falar, pastor, desculpe, deixa eu fazer outra coisa. Talvez não é isso que eu deveria fazer. Vamos para cima. Mas o que aconteceu? Eu fiquei todo magoadinho. Sabe? Eu fiquei todo melindroso. E Deus não gosta de gente melindrosa, irmãos. Posso dizer uma coisa? Deus não gosta. E naquela hora lá eu fui muito melindroso. E eu fui melindroso, fiquei assim, puxa lá, não concluí o trabalho, o pastor me tirou. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ir em um culto, faltar um. Eu comecei a ir num culto, faltar dois. Eu comecei a ir num culto, faltar três. Eu comecei a ir num culto, ia num culto e faltava 2 meses, aparecia de vez em quando, viria um turista. E não demorou muito, eu me desviei da fé. E fiquei por muito tempo afastado. E aí eu lembrei que quando eu estava no meio dos jovens, quando eu fazia aniversário, minha mãe está aqui presente, quando eu fazia aniversário, a galera jovem lotava o apartamento, que não dava nem para entrar, entupia o apartamento lá, não sei como, o apartamento era pequeno, mas vinha uma galera que entupia o apartamento assim, meu Deus, vai estar saindo pela janela, gente. Gostoso, a gente festejava. Mas quando eu me afastei, na minha imaturidade, não é culpa do pastor não é culpa da igreja não, foi minha culpa, minha imaturidade, minha irresponsabilidade, minha fragilidade, pensando só em mim, não entendi a missão. Mas eu fiquei pensando, puxa, ninguém foi me visitar. Aí eu continuei mais magoadinho ainda. Mas aí Cristo é tão maravilhoso que naquele mesmo momento que eu estava ali em casa, amargurado, entristecido, sem propósito, perdi meu propósito, perdi minha missão. E aí eu lembro que eu estava dormindo, eu acordava muito cedo, que lá no Rio de Janeiro é assim, né? Você vai trabalhar, você entra 8 horas, tem que sair de casa 4 horas da manhã. Né? Coisa de louco. Hoje aqui não, eu entro 8 horas, saio de casa 10 para as 8. Que coisa maravilhosa. E aí eu lembro que eu estava dormindo e eu tive um sonho, mas era um sonho não de visão. Na verdade era um sonho que só era uma voz. Só era apenas uma voz, mas muito forte, que ficou a madrugada inteira, absolutamente inteira, falando Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. É um mantra celestial, falando assim, Colossenses 3:2. Renatinho, você pode projetar Colossenses 3:2 ali? Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. E de repente o despertador tocou, era 4 horas da manhã, levantei. Quando eu levantei, o que você acha que eu fui fazer? O que você acha que eu fui fazer? O que está escrito em Colossenses 3:2 que ficou bombando no meu ouvido a madrugada inteira? Aí estava escrito isso. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Era justamente isso que eu estava vivendo. Deus não veio falar assim, filho, eu te compreendo. O pastor, não foi legal com você. Ninguém veio te visitar. Coitadinho. Não. Pare com isso, seja homem. Pense nas coisas do alto. Você tem um propósito. Você tem uma missão. Você tem um chamado. Levante-se. Venha para perto de mim. Pare com esse choro. Pare com essa milindragem. Eu tenho uma missão para você. E eu entendi isso. E muitas vezes, irmãos, a gente pode querer cair nisso de novo. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, que essa armadilha você não caia, em nome de Jesus, não caia nessa armadilha, é uma armadilha do diabo para aprisionar você, para que você volte para a vida antiga, aquela vida de desgraça do mundo. Deus tem algo poderoso para você. Se você ler Hebreus 6 vai falar justamente de pessoas que tiveram um contato com Deus, que tiveram um contato glorioso com o Espírito de Deus, mas caíram nessa armadilha e se afastaram. E aí a Bíblia diz, e para esses nem perdão mais há.
que você não entre nessa armadilha, que você não caia nisso e que você se revigore hoje, cada vez mais, na presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque Ele morreu em meu lugar e no seu lugar. Eu e você temos um propósito, nós trocamos de vida com Ele. Eu entreguei meu fardo de pecado para viver uma nova vida em Jesus Cristo. Então, meu querido, eu não sei, nessa jornada de vida da fé, muitos irão machucar você. Isso vai acontecer. Nessa nova vida, não, como Paulo disse lá no início, nossa vida não é perfeita. Se você pensa que caminhar com Cristo é perfeição, não é perfeição. Enquanto estivermos na terra, nós iremos sofrer frustrações, iremos passar por decepções. Isso acontecerá, mas o que deve estar em nossos corações? O amor, o perdão e o senso de missão e senso de propósito. E vamos avançar, aleluia! Vamos avançar porque temos uma missão, e a missão não é ficar de mimimi, mas é olhar para fora e falar quantas pessoas estão ao seu lado, quantos estão trabalhando com você, seus vizinhos, ou amigos, ou família, que não conhecem a Cristo, estão perecendo, e se morrerem, como diz as Escrituras, vão para o inferno. Você tem que entender, eu sou um salva-vidas, eu tenho a palavra de vida e de salvação. Senhor, usa a minha vida para que eu possa em amor me aproximar e proclamar essa palavra poderosa de transformação e ver os meus amigos, os meus familiares, aqueles que eu amo, te encontrar e serem salvos. E ter a mesma esperança que eu tenho, e saber que o meu nome, como diz lá em Apocalipse, está escrito no livro da vida, e quando eu estiver lá, eu vou me encontrar com você e vou festejar. Eu quero que todos da minha casa estejam lá, eu quero que todos os meus familiares estejam lá, familiares biológicos, eu quero que todos aqueles que eu conheço estejam lá. É claro que é uma opção, como diz lá em Lucas 9, se você quiser, mas a minha oração é, que você queira, que você deseje isso, e que ao se entregar, viva esse propósito. Amém, irmãos? Paulo finaliza com o versículo 21. Não posso desprezar a graça de Deus. Olha o que ele diz, eu não posso desprezar. O que Paulo está dizendo com isso? Por que ele fala não posso desprezar a graça? Eu não posso dizer que sou cristão e viver de qualquer jeito. Isso é desprezar a graça. Eu não posso ser cristão e querer conquistar os céus pelos meus méritos. Porque não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele vai dizer, não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras morais, então Cristo morreu em vão. Olha, eu digo para você, para mim, Cristo não morreu em vão, não. Ele pagou o preço e eu faço, não por merecer, mas eu faço valer a pena o que Ele fez por mim. E eu vou gastar a minha vida até o último respirar dos meus pulmões. Eu vou gastar a minha vida para Ele. Da mesma forma que Ele se entregou na cruz, que Ele sofreu no meu lugar, se for preciso, eu entrego a minha vida também por amor a Ele. Por amor a Ele, e que assim seja para todos nós. Amém, meus irmãos?